Olá, meninos e meninas, tudo bem? Bom, gente, esse é o primeiro vídeo aqui desse canal, tá? É um canal, um projeto novo que eu tô decidindo começar. Vou me apresentar primeiro, tá? Meu nome é Yasmin, eu sou fonoaudióloga e sou uma ficcionada por literatura desde muito nova, né? Desde criança. Fui apresentada, estimulada, sempre a ler. Houve períodos de mais frequência na minha vida, né, que eu pude ler, com mais liberdade de tempo, outros nem tanto, por faculdade, trabalho, né, mas eu nunca abandonei o hábito de ler, né? Eu tenho um perfil no Instagram, tá? Para quem quiser seguir é @estantedaia, tá? Já tô lá, acho que faz 2 anos, com esse canal. Eu sempre posto resenha, comentários sobre os livros que eu leio, tá? E agora eu decidi abrir um canal aqui no YouTube para comentar sobre as leituras, interagir, né, com quem quiser interagir. E vamos lá, né? Bom, para esse primeiro vídeo do canal, eu escolhi abordar uma temática que é super interessante para mim, tá, pessoalmente. E é uma temática que eu vejo que tem pouca gente, assim, com indicações no YouTube ou no Instagram. E eu realmente, assim, mas se brincar, eu nunca nem vi, né? É um assunto que vem me interessando desde 2021, 2 anos atrás, né? Quando eu comecei a ter contato, que é o budismo, tá? É uma religião minoritária, né? Aqui no Brasil. Então a gente não vê muito assim facilmente conteúdos aí nas redes sociais sobre eles, né? Sobre quem pratica a crença, como é a doutrina, como funciona, né? Então, eu separei os livros que eu tenho aqui em casa. É uma pilha pequena, tá? Eu acho pequena, né? São 13 livros, tá? Que eu adquiri de 2 anos pra cá. Em 2021 eu li alguns dos que eu comprei, né? 2022 eu comprei alguns, só que eu li menos do que no ano que eu comecei, né? A ter contato. 2022 foi um ano que eu mais dei prioridade para leituras mesmo de leitura brasileira, estrangeira, sem ser a ver com religião, né? É, Então, esse ano de 2023, eu decidi que eu ia zerar esses encalhados que eu tinha aqui na minha estante, entendeu? Sobre o budismo. Porque, gente, eu tinha muitos encalhados aqui ainda, tá? Adquiri alguns também esse ano, depois que eu peguei no ritmo, né? Porque já achei coisas interessantes, mas eu consegui zerar a fila dos encalhados aqui sobre o budismo na minha estante. Graças, né? É um feito que eu pensei que eu não fosse conseguir, mas consegui, né? Então, gente, é o seguinte, eu dividi a minha pilha de livros em dois, tá? A primeira pilha de livros mais básicos, tá? Para quem quer entender como é que funciona, tá zerado, né? Você não sabe nada. Então, essa pilha que eu vou começar vai ser a ideal, tá bom? A outra é a pilha de livros mais avançados, que depois a gente vai abordar, tá bom? Então, vamos começar, né? Por que que eu acho, assim, imprescindível que você comece de livros mais básicos no budismo, tá? Porque se você for começar por um livro avançado, gente, você não vai entender nada. Não tô brincando, você não vai entender nada. Sinceramente. Se eu tivesse começado por um dos livros aqui que eu tenho avançados, por exemplo, deixa eu mostrar um aqui para vocês. Se a gente começado, por exemplo, com esse livro bem aqui, que ele é um livro avançado, eu estaria voando, né? Não teria entendido absolutamente nada, tá bom? Então vamos lá. Por que isso acontece? Porque, gente, o budismo, para um ocidental que só teve contato com o cristianismo, religiões que são mais comuns aqui, né? A gente não entende, tá? O oriental e o ocidental têm cabeças completamente diferentes, tá bom? Ideias de mundo completamente diferentes, de realidade, tá? Então, por exemplo, budismo. Tem muitas palavras aqui nas leituras, nas práticas, que são palavras em sânscrito, palavras em tibetano, tá bom? Esse é um dos primeiros obstáculos que você vai lidar, entendeu? Então você tem que começar por um livro mais básico que vai te explicar o que são essas palavras.
E aí, conforme você vai aumentando o seu leque de leituras, você vai enraizando, entendeu? Então, eu comecei a pegar aqui o primeiro. Esse daqui foi o primeiro livro de budismo que eu li na vida, tá? E ele foi excelente. Digo por quê, explico. Porque ele foi escrito por autores ocidentais, entende? Então, a linguagem que os autores ocidentais trazem, eles facilitam muito pra gente, que é dessa metade aqui do globo, né? Que não entende muito bem o que é o budismo, né? Então, esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, ó. Não sei se está dando para ver legal, porque tem um reflexo aqui, mas olha só, budismo, uma introdução concisa. Literalmente foi um livro introdutório, tá? Tá aqui os autores, tá? É o Houston Smith e o Philip Novak, tá? Saiu pela editora Cultrix, tá? Ó, páginas brancas, a única coisa meio ruimzinha dele, né? Tem orelha, tem tudo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu acho que os autores estão atrás, ó. Toda a ideia básica do budismo tá aqui. Livro excelente, tá? Indico muito, por exemplo, você quer fazer sua primeira leitura. Indico demais esse livro aqui, gente. Muito bom, tá bom? Bom, vamos pro próximo, né? Esse aqui, gente, é um livro básico, bem basiquinho mesmo, tá? E esse aqui é um dos mais recentes que eu comprei. Não é antigo. Um basiquinho é um dos mais recentes que eu comprei, tá? Já li. Ele é muito rapidinho, tá? É um livro voltado para o público infantil, tá? E por que eu comprei esse livro? Porque eu tinha interesse em saber quais são as histórias que envolvem os renascimentos em vidas anteriores de Buda, entendeu? O Buda Shakyamuni, tá bom? Que é o Buda que iniciou o budismo, que deu o pontapé inicial, tá? Então, esse é um livro voltado ao público infantil, ele tem ilustrações, tem tudo, é um livro lindo, tá bom? É da editora Odisseus, tá? Olha só que coisa linda que é esse livro, gente. Olha isso, olha a capa. Aqui, orelha. Ele aborda várias dessas historinhas que envolveriam todas as vidas anteriores do Buda Shakyamuni, antes que ele atingisse a iluminação na última vida dele, né? Foi escrito por uma autora, olha só, uma autora mulher, olha só. E essa autora tem uma história interessante, gente. Ela faleceu na Segunda Guerra Mundial, né? Incomum, muito incomum. Deixa eu mostrar aqui uma figura, uma das ilustrações, para vocês verem como é bem legalzinho esse livro, olha só. Lindo, né? Então, ele é um livro com uma linguagem super simples, tá? Você vai ler rapidinho, rapidinho, tá? O próximo, tá bom? Esse aqui, gente, é um livro com uma carga autobiográfica, tá? Esse aqui também é básico, tá? É um dos livros mais recentes que eu comprei. Inclusive, foi minha leitura minha de abril. Abril, agora desse ano, de 2023, tá bom? Eu não conhecia nada da história desse ex-monge, tá? Inclusive, ele já faleceu. Não vou dar spoiler, porque você precisa ler o livro para saber o que aconteceu com ele, né? Mas ele já faleceu. Eu não sei falar o nome dele, gente. Olha só, vou mostrar aqui, porque eu realmente não sei falar o nome desse ex-monge, porque ele é sueco, tá? Então, isso justifica o nome complicado, né? Título é Eu Posso Estar Errado, saiu pela editora Intrínseca. Esse livro, gente, ele é bem recente, viu? Ele saiu, acho que, se eu não me engano, em 2022, que ele saiu a primeira edição, né? E, assim, a história de um sueco, gente, que tinha uma carreira de sucesso, né, na sua profissão. Se eu não me engano, acho que ele trabalhava, pra eu lembrar aqui, eu acho que é com economia, finanças, esse tipo de coisa, né? E ele não se sentia satisfeito. Teve uma hora que chegou assim, não me sinto satisfeita com essa vida que eu tô levando, né? Nada mais daquilo era suficiente. Aí ele começou a trabalhar,
em um cargo na ONU, na Índia, tá? E a partir daí ele começou a viajar pelo sul, sudeste da Ásia, né? Passou por países como Nepal, passou pelos Himalaias também, até ele chegar na Tailândia, que foi onde ele tomou a decisão de se tornar um monge budista da tradição das florestas, tá? A tradição tailandesa das florestas, que é da linhagem Theravada. Theravada é uma das linhagens mais antigas e tradicionais do budismo, tá? Eles são bem cri-cri, né? Os Theravada. Eles não aceitam assim alguns textos ou sutras que o budismo Mahayana aceita. Não, eles aceitam mais assim textos bem antigos mesmo do próprio Buda, tá bom? Que foram passados, ensinamentos que foram passados diretamente do próprio Buda para os seus discípulos, entendeu? Então, esse cara mudou totalmente a vida dele, gente, totalmente a vida dele, né? A visão dele de mundo, de realidade. Ele entendeu a importância do presente, né? De viver o presente, pensar o presente, né? E assim, é um livro muito bom, tá? Confesso que eu me surpreendi com o final do livro, eu não estava esperando, tá? A decisão, tô dizendo que eu não vou falar para vocês, tá bom? Mas eu me surpreendi com a decisão que ele tomou no final do livro. Me surpreendi, né? Porque ele deixou, esse eu posso falar, né? Uma parte, que ele, a partir de uma certa época, acho que passaram 10, 15 anos mais ou menos, e ele deixou de ser monge, desistiu, né? Arrumou uma companheira, encontrou o amor da vida dele, né? Se reinseriu no mundo, com dificuldade, claro, porque ele passou muitos anos vivendo uma coisa que a maioria das pessoas não vive, né? Ele teve que se encontrar de novo no campo profissional. O que ele ia fazer da vida dele, né? E aconteceu algo que levou ele a tomar uma decisão muito impactante na vida dele. E isso me surpreendeu, eu não estava esperando. Foi bem surpreendente esse livro aqui. Indico demais, viu? Agora eu vou para 2 livros bem fofos aqui, tá? São livros, 2 livros do mesmo autor, tá bom, gente? Eles foram escritos por um monge zen budista, tá? Que é aquele budismo lá do Japão, tá bom? É o Haime Sunim. Gente, esse monge, ele é uma fofura. Pensa no monge fofo, é ele. As coisas que ele escreve, é uma doçura muito grande, tá? Então, eu vou começar por esse aqui, Amor pelas Coisas Imperfeitas. Inclusive, eu tô vendendo esse livro lá na minha lojinha, viu, gente, da Shopee, tá? E esse livro, ó, todos os livros dele são de capa dura, ó, todos capa dura. São lindos, lindos, lindos. Vou mostrar aqui pra vocês, olha isso aqui. Começa logo assim. Gente, e eles são cheios de ilustrações, tá? As ilustrações são as coisas mais lindas que vocês podem imaginar. Olha só. Deixa eu procurar aqui uma, que é uma fofura. Eu passei aqui. Olha isso aqui. Tá? Então, esses livros do Haime Sunim, pelo menos esses aqui que eu tenho, tá, gente? Eu não sei outros livros que ele possa vir a ter, porque eu não li. Só esses aqui que eu tenho, que eu li, tá? Eles não são exatamente livros budistas, eles podem ser lidos por qualquer pessoa, tá? São passagens muito legais, mensagens assim, sobre várias coisas da vida da gente, né, que o Haime Sunim aborda. Por exemplo, vou ler aqui do sumário alguns temas que ele aborda no livro dele, tá? Autocuidado, família, empatia, relacionamentos, coragem, cura, iluminação, aceitação. São 8 capítulos, tá? Então, sempre tem mensagens lindas aqui, tá bom? Sempre mensagens lindas que ele traz, ó. Textinhos curtinhos, rapidinho, você lê rapidinho, né? E eu gosto que o Haime Sunim, ele traz muitas coisas também da vida dele, nesses livros, tá?
ele sempre narra uma experiência ou outra que ele teve na vida, uma dificuldade, né? Um obstáculo que ele passou na vida, como é que ele fez para contornar. Então, esses livros aqui, gente, deles são uma fofura, tá? Esse aqui é o Amor pelas Coisas Imperfeitas. E o outro é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, tá bom? Gente, aqui tô com uma caixa, que é a caixa que eu guardo meus livros budistas, tá bom? Porque eu não tenho mais lugar na minha estante para guardar, então eu guardo eles numa caixa, separados, tá bom? Então, esse aqui, ó, o outro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Quem é o ilustrador que o Jaime Sunin escolheu para fazer esse livro? Depois eu descubro aqui o nome dele, porque esse cara mandou bem, viu? Homem ou mulher, não sei quem foi que fez, né? Esse daqui aborda, ó, os capítulos. Descanso, atenção plena, paixão, relacionamentos, amor, vida, futuro, espiritualidade. Aí vem o epílogo, tá? Também são 8 capítulos, fora o epílogo, tá bom? Então, gente, esses livros do Jaime Sunin são uma preciosidade. Coisa mais linda. Olha isso aqui. O livro é todo cheio de ilustração, gente. Vocês vão amar. Para quem ama ilustração em livro, pode comprar isso aqui que é uma maravilha. Leitura rápida, você ainda fica, né, tendo deleite vendo essas ilustrações que tem nesse livro aqui. Então, são maravilhosos, viu, os dois. Quem comprar um, compre o outro, eu recomendo, tá? Porque esse é uma dupla imbatível, Jaime Sunin, tá? Ele é um monge zen budista, muito fofo ele, que traz mensagens excelentes. Então, gente, meu Deus, já levou um monte de tempo aqui só nos iniciantes, né, gente? Ainda falta um, tá? Esse aqui, gente, esse foi uma das minhas leituras mais recentes, tá? Também comprei há pouco tempo, porque eu fiquei muito interessada no tema, embora ele seja um livro mais básico, mas esse livro aqui vai direto ao ponto. Entende? Aqui você vai entender vacuidade, que é uma das ideias mais refinadas do budismo, tá bom? Você vai ler no livro mais avançado, se você não tiver mais familiaridade com a vacuidade, você não vai entender nada. Começa logo bem por aí, né? Então, gente, então esse livro aqui eu comprei porque eu tinha muito interesse em aprender sobre a Prajna Paramita, que é ao mesmo tempo uma ideia e uma prática do budismo, tá bom? E eu comprei esse daqui, gente, ele foi escrito por um monge do budismo Drukpa dos Himalaias, tá bom? Eu não tenho nenhum livro aqui que seja do budismo Drukpa, só esse. Esse aqui foi o primeiro. E eu me encantei já pelo budismo Drukpa também, tá bom? Porque é excelente. Esse livro é muito bom. E ele você lê rapidinho, tá bom? Ó, A Lua no Espelho, tá? Não sei, eu acho que é Gyawa do Kampa. Saiu pela Lúcida Letra, tá? Olha só, aqui tem uma ilustração de Tara. Tara é uma deidade do budismo, não é divindade, tá, gente? Tara é nada mais, nada menos do que a nossa própria natureza búdica, tá? Para quem não... Acho que pode estar achando que é uma figura, que é uma divindade. Não, isso não existe no budismo, tá bom? Tara é a nossa própria natureza búdica, é a nossa própria natureza primordial da mente, que existe em todos nós, todos os seres sencientes, tá bom? Então, esse livro é sensacional, tá? A explicação aqui traz o Sutra do Coração, tá bom? Que é o coração da perfeição da sabedoria, tá bom? É um dos principais ensinamentos do budismo Mahayana, o Sutra do Coração. E a Prajna Paramita está incluída nisso, entendeu? É você entender que os 5 agregados já é uma coisa que você tem que ler, por exemplo, um desses livros aqui para entender, entendeu? Forma, percepções, sensações, formações mentais, entendeu? E outras coisas também, para quem precisa ler para poder entender, tá bom, gente? Todas elas são vazias de existência por si própria.
Cada uma existe dependendo de outros fatores, outras causas. Nada existe por si próprio, entende? É um conceito complicado. Prajnaparamita basicamente é a vacuidade. É isso, tá? É um conceito que é de tão simples que fica difícil, tá? Então, por isso que você tem que começar a ler desde o mais básico para poder entender. E esse aqui é esse livro arrasa para entender isso. Ele explica demais. Quando você for partir para livros mais avançados, se você já tiver enraizado isso aqui, já ganhou mais de 50%, tá bom? Então vamos agora para a pilha dos avançados, né? Bom, vamos agora para a pilha dos livros avançados, tá? Aqui o negócio começa a complicar, né? Vamos lá. Eu vou começar pelo mais levinho desses aqui, tá? Porque ele é um livro que, na verdade, ele não é tão complicado. Mais ou menos, né? Você tem que estar familiarizado com certas coisas, mas também não é preciso saber tudo de budismo, né? Até porque ninguém vai saber tudo nunca, né? Mas isso daqui é um texto, um dos textos mais clássicos do budismo, tá? É o Dhammapada, tá? Dhammapada, Caminho da Lei. Aí tem um texto extra, que é esse aqui, ó. Esse aqui vem lá no final do livro, que é o Ataka, livro das oitavas, tá? E basicamente são sermões no final do livro, tá? Isso aqui. A maior parte é aqui, ó, Dhammapada, tá? Então, ele é um texto clássico do budismo, tá bom? Transmitidos, oralizados, né? Primeiramente de forma oral, porque o budismo demorou muito a passar os seus ensinamentos para a forma escrita, né? Então, primeiro ele era passado assim, de forma oral, na oralidade, entendeu? Depois é que eles foram sendo escritos, sendo repassados para a forma escrita, tá? Aqui chama a atenção de que o Dhammapada ele foi escrito originalmente em Pali, que é uma língua também da Índia, tá? Pali. Então, esse aqui é o livro mais tranquilo, tá bom? O livro mais tranquilo dessa pilha de avançados. É o mais simples, esse aqui. Simples entre aspas, né? Porque quem vai estudar isso aqui a fundo, não é simples não, entendeu? Isso aqui é para quem quer ler por alto, quer ler um texto clássico, tá? Entenderam, né? Pronto. Então, vamos pro próximo. Esse aqui. Gente, esse livro aqui é excelente. Inclusive, depois que você sai de uma certa familiarização com essa pilha dos mais básicos, você pode ir direto para esse aqui, ó, do Thich Nhat Hanh, tá? A essência dos ensinamentos de Buda. Ele vai abordar tudo, tudo tá aqui, tá? Nesse livro aqui. É excelente. Ele saiu pela editora Vozes, tá? É excelente esse livro aqui, maravilhoso, tá? A única coisa que eu fiquei com uma impressão talvez negativa desse livro, só isso, tá, gente? É que talvez ele pudesse ser um pouco mais enxuto, entendeu? O conteúdo podia ter sido um pouquinho menor, entendeu? Porque chega muito antes da metade do livro, você já entendeu a essência do que tá passando aqui. Às vezes ele se estende demais, entendeu? Porque às vezes querendo exemplificar para tornar fácil que o leitor entenda. Pode ser isso, que tenha deixado ele mais denso, mais comprido, né? Mais extenso. Porque o Thich Nhat Hanh, ele dá muito exemplo, tá? E isso é uma coisa boa. Porque, às vezes, você só lê a teoria, não vai te fazer entender. Quando você lê a teoria, aí vem um exemplo logo em seguida, aí sim você vai ficar, entendi agora o que eles estão querendo dizer. Entenderam? Então, esse livro aqui, ó, tem tudo. Tudo. Beabá, indo para ideias mais cabeção, vacuidade, tá aqui, ó. Vai entender tudo, porque aqui tem muito exemplo. E por isso que é excelente, tá? Vamos lá. Esse aqui é um livro também escrito por uma autora ocidental, tá bom? É pela Elizabeth Matis Nangiel, tá? O Poder de uma Pergunta Aberta, Caminho do Buda para a Liberdade, também saiu pela Lúcida Letra, tá?
ali foi pela Voz. Teve algum livro que eu não falei editora, gente? Eu acho que sim. Deixa eu só aqui relembrar. Foi esse bem aqui, ó, esses dois. Esse aqui eu não falei, ó. Os dois saíram pela Sextante, tá? Os do Jaime Sunim. Sextante. Agora, voltando aqui. O Poder de uma Pergunta Aberta, da Elizabeth, tá? É uma autora ocidental. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Olha ela aqui. Gente, esse livro também aqui é excelente, tá bom? Excelente. Ela vai abordar tudo, tá? Também explica bem sobre esses conceitos de vacuidade, né? Embora eu ache que tenha livros aqui que abordam melhor. Por exemplo, eu achei esse aqui excelente. E esse aqui também, tá? Mas ela não deixa de ser ótima, tá? Eu recomendo que você, por exemplo, se seguir optar por seguir essa dica de roteiro aqui que eu tô dando para vocês, pode deixar os livros finais, um dos últimos, tá? Tem livro mais, como é que eu posso dizer, mais elucidativo do que esse, embora ela seja excelente. Ela é ótima, tá bom? Vamos pro próximo. Esse aqui, gente, é um dos melhores. Esse aqui é um dos melhores livros que eu tenho, com certeza. Budistas, sem dúvida, tá? Ele foi escrito pelo Shagdu Tuku Rinpoche, que foi o lama que veio lá do Tibete, gente. Fugiu, a história dele é uma coisa inacreditável, né? O Tibete foi ocupado pela China, né? Ele fugiu para a Índia, como muitos monges budistas fugiram depois da ocupação, né? Porque os chineses queriam apagar praticamente a cultura do país, apagar, muitas vezes terminou em morte, né? Isso, infelizmente, que foi uma dominação agressiva, né? Então, muitos deles fugiram para a Índia, depois foram indo para outros países, né? O Shagdu Tuku Rinpoche foi para os Estados Unidos depois. E depois, gente, ele veio para o Brasil, tá? Fundou o templo Kadrolim, lá no Rio Grande do Sul, tá, gente? Morro de vontade nesse templo. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Então, gente, isso aqui é um livro escrito por um professor tibetano, monge tibetano. Então, aqui vai entender de um tudo. E o Shagdu Tuku Rinpoche, ele é ótimo porque ele também aborda o mais básico. Mas aqui ele já vai aprofundando um pouquinho, vai dando exemplo, explicações, tá? Então, esse livro aqui é excelente, tá? Esse aqui é um dos que da pilha aqui que eu tenho, eu considero ele imprescindível. Imprescindível esse aqui, tá? Ó. Você vai aprender demais com esse livro aqui. Gente, ele aborda coisas assim estupendas, tá? Ele aborda as 6 classes de seres que nós nos tornamos após a morte, né? Fantasmas famintos, animais também, que é o da ignorância, o reino dos deuses, né? Que é o reino do orgulho, né? Os orgulhosos, os semideuses da inveja. Então, esse livro aqui é sensacional. Ele também chega a abordar um pouco sobre o que acontece com a nossa consciência após a morte também, tá? Ele chega a abordar isso e é muito bom. Então, esse livro aqui é imprescindível, tá? Esse aqui não pode faltar na pilha não, viu? Pra quem quer entender o budismo realmente o que é, esse aqui não pode faltar não, viu? Essencial. Bom, esse aqui, gente, esse foi um dos últimos que eu li, tá? Também. Esse livro aqui, eu comprei também da editora Macara, e eu acho que também é o mesmo do Portões da Prática Budista. Macara. São os dois que eu tenho da editora Macara, tá? Ensinamento do Mestre que Nasceu do Lótus. Eu tava com muita vontade de ter um livro que trouxesse ensinamentos do Guru Padmasambhava. Quem foi o Guru Padmasambhava? Foi quem levou o budismo da Índia para o Tibete, tá? E assim,
os livros que eu tinha, que eu tenho aqui, nenhum abordava assim muito diretamente ensinamentos, assim, algo que abordasse que viesse dele, entendeu? Que foi uma figura tão importante. E eu pesquisei e achei esse aqui, tá? É uma coleção de instruções de Padmasambhava, Adakini, Yeshe Tsogyal e a outros discípulos próximos. Esse aqui é um livro mais avançado também, viu? Ele é. Aqui é o esquema perguntas e respostas, a Tsogyal ou outras pessoas também fazem perguntas ao Guru Padmasambhava e ele fornece a resposta já dando ensinamento, né? Então, ele é excelente, tá bom? Aqui também ele chega a citar a importância da meditação, né? A importância do voto de bodhicitta, né? Que mais que ele chega a citar aqui? Ele também chega a citar os 3 estados de existência, que é o reino do desejo, o reino da forma e o reino sem forma, que já é uma coisa mais complexa, tá bom? Muito bom, tá? E a Yeshe Tsogyal, ela virou uma Dakini, tá? Para quem fosse se aprofundar no budismo tibetano, budismo Drukpa, né, budismo Kadampa, vai ter uma ideia do que é uma Dakini e um Ida, né? Então, a Yeshe Tsogyal é uma Dakini, tá? Então, esse livro aqui, mais avançado, você tem que ter um certo nível de aprendizado aqui. Já tem que ter andado um pouquinho para poder fazer uma leitura melhor desse livro aqui, tá? Porque se você chegar sem saber nada, não vai entender nada, tá? Bom, gente, eu tive que regravar essa parte final do vídeo, né? Eu já tinha feito ela antes, mas aí teve um probleminha com o redimensionamento da imagem, né? Eu tive que regravar. Mas vamos lá, né? A gente falta só 2 livros pra gente terminar, tá? Então vamos para esse aqui, tá? Transformando confusão em clareza, tá? Um guia para as práticas fundamentais do budismo tibetano. Ele foi escrito pelo Jung Mingyur Rinpoche, tá? Também saiu pela Lúcida Letra, tá bom? Esse é um livro maiorzinho, um pouquinho, tá? Esse livro aqui, gente, ele já é mais indicado em quem já está um pouquinho mais avançado nos estudos do budismo, tá? Por quê? Aqui já tem muita prática, tá? Quando chega assim, perto da metade para o final do livro, que acho que ele tem quase 400 páginas, se eu não me engano, ele já vai apresentando algumas práticas, tá? Então, para o iniciante, se ele não for familiarizado com certos termos, com certas ideias, ele vai ficar totalmente perdido, né? Então, não adianta, tá? Ele tem um pouquinho do beabá no começo do livro, tá? Sobre coisas do budismo, mas em geral, da metade assim pro final, ele já vai aprofundando, tá bom? Aqui também é muito interessante porque o Mingyu, ele também traz um pouquinho das experiências dele com mestres que ele teve no decorrer da vida, tudo que ele foi aprendendo com cada mestre, né? Galgando os degraus, né? Desses ensinamentos, tá bom? Outra coisa que eu também achei assim super interessante nesse livro é que aqui tem algumas gravuras sobre outros Budas, tá? Porque a gente geralmente só conhece o Buda Shakyamuni, né? Que é o que mais aparece na mídia, né? Os outros a gente não tem muito conhecimento, a não ser que a gente mergulhe de cabeça no budismo, né? Por exemplo, aqui, ó. Tem a figura do Vajrasattva, tá bom? Que é um dos Budas, tá bom? Que corporifica a pureza essencial. Tem a Vajrayogini também, que é a mãe de todos os Budas. Não sei se eu vou conseguir achar ela agora, tá? Para mostrar para vocês. Mas é interessante que vocês saibam isso, que tem outros Budas que são trabalhados no budismo, né? É interessante assim, apesar de que eu tenho um pouco de conhecimento assim sobre o budismo, eu ler um livro assim que tem práticas não quer dizer que eu vou praticar o que tem aqui no livro, né, gente? Porque assim, eu acho super interessante
que um aspirante ao budismo que quer entrar nas práticas mesmo de cabeça, ele tem que fazer, tomar iniciação, fazer o refúgio, né, nas 3 joias, que é no Buda, no Dharma e na Sangha, que é a comunidade, tá? A pessoa vai no templo, faz esse refúgio, né? Faz os votos, então, quando a pessoa já chega nesse ponto, então ele tá, acho que assim, apto a iniciar, a mergulhar totalmente nesse mundo das práticas, porque aí ele vai experienciar, né? Ele vai trazer isso para a vida cotidiana dele, né? Mas é mesmo que eu não vá praticar tudo que tem nesse livro, porque eu não tenho essa iniciação, né? Numa cidade que não tem acesso a templos budistas, Vajrayana, né? Então, mesmo não tendo essa, esse acesso a essas práticas, mesmo assim a gente gosta de ler, né? Eu gosto de ler, acho super interessante ler sobre o assunto. Ó, achei aqui, ó, Vajrayogini, a mãe de todos os Budas. Olha só. Legal, né? Então, livro mais avançado. Agora, gente, a gente vai pro livro mais interessante, na minha opinião, tá? De toda a minha pilha dos mais avançados. Esse livro aqui, gente, ele foi um divisor de águas na minha vida, tá? O assunto sobre a morte, o pós-morte, sempre me interessou demais, né? Fui criada no meio cristão, como a maioria das pessoas aqui no Ocidente, mas todas as explicações que eu recebia não eram suficientes assim para aplacar a minha curiosidade. Eu sempre pensava, poxa, mas não está faltando alguma coisa, né? E então eu fui buscar informações fora do cristianismo clássico que tem aqui, né, no Ocidente, o católico e o protestante. E comecei a ler livros espíritas. Gostei, né? Senti que melhorou um pouco assim os meus conhecimentos. Tá. Vi aqui algo além do que eu tinha acesso antes, entendeu? Lendo livros espíritas, aplacou um pouco a minha curiosidade, mas não me satisfez totalmente, né? Ainda ficava assim, poxa, mas será mesmo que é só isso aqui? Não tem algo a mais, né? E foi aí que o budismo entrou na minha vida, né? E ele foi o que mais chegou perto de satisfazer as minhas curiosidades a respeito do processo da morte, do pós-morte, né? Então, esse livro aqui foi um divisor de águas, tá? O livro tibetano do Viver e Morrer. Ele foi escrito pelo Sogyal Rinpoche, da editora Palas Athena, que saiu. É um livro de bolso, tá bom? Foi o que eu consegui ter acesso, porque o que tá no tamanho normal, né, dimensões normais, ele tá caríssimo. E acho que só é achado em sebo, né? Então eu tive acesso ao livro de bolso. É um calhamaço, tá? Eu demorei mais de um mês para ler esse livro. Mas aqui traz tudo. Tudo sobre o processo da morte, né? Por exemplo, como os monges trabalham essa questão de desconectar a consciência do corpo, né? Esse processo da morte, porque eles são treinados a fazer isso, né? Aqui também traz, por exemplo, os bodhisattvas, eles fazem o juramento, né, de sempre retornar, né, nessa roda do samsara, até que todos os seres sencientes alcancem, né, a iluminação. Então, eles sempre retornam por causa desse juramento, por causa da compaixão. Então, até mesmo isso, redirecionar, desconectar, né, no processo da morte e redirecionar essa consciência para retornar, até mesmo isso eles são ensinados a fazer, o que eu achei mega impressionante, né? Por exemplo, outra coisa também que eu achei interessante nesse livro, como ele explica bem como a visão da morte é muito diferente no Oriente e no Ocidente. E gente. A gente vê as coisas diferentes dos orientais. A morte aqui no Ocidente é uma tragédia. No Oriente, não. Né? E ainda mais para os budistas tibetanos, budistas drukpas, budistas kadampas, porque a hora da morte é a hora mais auspiciosa, né?
para que alcance a iluminação nesse momento final, né? Então não é visto como uma tragédia, como é visto aqui no Ocidente, né? Então, esse livro aqui eu super recomendo, gente. Isso aqui é puro aprendizado, tá? Puro aprendizado. Se você quer entender como é a visão budista desse processo da morte, recomendo demais esse livro aqui. Ele é baseado no livro tibetano dos mortos, aquele livro antigo, né? Esse eu nunca li, tá? Esse aqui possui ensinamentos dele, tá? Então, por isso que ele é uma ótima dica para quem se interessa por esse assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente, aqui do nosso vídeo e que sirva de benefício para todos vocês, se tiverem interesse, né, de adquirir livros budistas. Espero que todos vocês se beneficiem aqui desse vídeo, tá bom? Obrigada, até o próximo.